O audioblog é a trilha sonora do pensamento. Trilha sonora do pensamento. Um programa que nos chama a repensar nossa existência, nosso mundo, nossa sociedade. Nos leva a pensar nesta cidade. Audioblog. Nos lugares e não lugares, nas entrelinhas das políticas que regem o caos do cotidiano aqui e além. Audioblog. Venha pensar com a gente. Bem-vindo à 4ª temporada do audioblog, Trilha sonora do pensamento. que este ano completa 5 anos de vida. Muita vida. Vida inteligente do rádio catarinense. Audioblog. 10 segredos para as mulheres serem felizes. Descubra o que você quer. Para equilibrar as forças que nos dividem, primeiro é preciso reconhecê-las. É que se tu não sabe o que é, fica difícil. Não há como estabelecer prioridades, dosar tempo e dedicação se não temos clareza sobre os valores que estão em jogo e sobre quem somos. O processo pode ser longo e árduo e doer quando a balança pender para o lado errado. Mas, com o passar do tempo, a dor leva à inevitável descoberta de quanto cada elemento da vida, a família, o trabalho e a individualidade, contribui para a sua satisfação pessoal. Uau! Às vezes a gente esquece da individualidade, né, doutora Marília? Vamos falar um pouco sobre isso. E principalmente as mulheres, né? Porque as mulheres, elas culturalmente, elas são educadas para cuidar do outro. E esquecer que tem que se cuidar. Se cuidar. E aí elas acabam se relacionando, às vezes, num casamento com um homem que foi educado para ser cuidado. Né? E aí não a sabe mulher cuidar. não sabe cuidar. Saber cuidar deve ser característica de todos os seres humanos. De todos. É uma capacidade humana, né? Porque a gente fica pensando assim, como que só a mulher vai cuidar? Não, eu não acredito em instinto materno. Eu acredito no instinto de cuidar. Entende? O instinto de cuidar é humano. É humano, né? É inerente a todos nós. É inerente a todos. Agora, quando não é possível você desenvolver esse instinto de amor, de cuidado, ele falta. Vocês já leram aquele livro que fala sobre a maternidade negada? Eu não vou lembrar certinho o nome agora. Mas ela conta a história do século XVI e XVII, em que se questiona o mito do amor materno. A questão do mito do amor materno. Que na França e na Inglaterra, as mães, na época, a educação era que as mulheres não, principalmente da elite, né, da classe mais alta, não amamentavam seus filhos, porque elas não podiam deixar o seu corpo ficar feio. Então eram dados para amas de leite. Os camponeses vinham próximos aos castelos para pegar os bebês. E eles levavam em carroças os bebês. Feito charutinho, né? O charutinho para que eles não se movimentassem muito, e colocados um em cima do outro, do ladinho do outro. E essa carroça ia para o campo, ia se perdendo, as crianças eram comidas, né? Por animais, às vezes, na estrada. E onde que está o instinto materno aí? Cadê o instinto materno? As mulheres em Atenas e Esparta, elas davam os filhos desde muito cedo para a guerra, para serem treinados, porque eles tinham que ser preparados friamente para serem guerreiros. E aí, onde está o instinto materno? Onde está o instinto materno? Em Roma, na Roma antiga, qualquer criança que nascesse com defeito, também. Seja um defeito, uma pinta estranha, um dedo a menos, era morto, jogado na rua como se fosse um indigente. Sim, e acabou. Cadê o instinto materno? Cadê o instinto materno? Então, o que impossibilitava aquelas mulheres? Será que todas queriam dar seus filhos? Talvez não, mas a exigência social daquele momento era que as mulheres tinham que estar nos salões, com os seus maridos nos bailes, né, nas cerimônias imperiais e reais, e não cuidando dos filhos. Eles normalmente iam ver os filhos quando sobreviviam, depois dos 12 anos de idade. Né? Isso se tivesse se mantido sem defeitos, porque se ele tivesse alguma anomalia já não se aceitava mais. As camponesas tinham que trabalhar, então o que elas faziam? Aquele charutinho, né, enrolar bem o bebezinho e penduravam nas casas, né, para elas ficarem mais altas para não ser atacado por bichos. E elas iam trabalhar. Então, eles morriam de fome, né? Porque não tinha, muitas vezes, as camponesas também não conseguiam amamentar. Então, era dado com pano, uma mistura de água, com farinha e mel. Era assim que eram amamentados os bebês. Então, muitos morriam, né? Então, a porcentagem na época era de cada 10 bebês nascidos vivos, apenas um chegaria até 12 anos de idade. Caralho, meu Deus. Então o luto da morte de um bebê não era nem feito. Isso era algo que era comum. Né? Então toda essa coisa da criança, da infância é muito recente ainda, né? Então não existe um instinto materno. Existe a capacidade de cuidar quando a vida social permite que essa pessoa não perca a capacidade de sentir, de ser espontânea, né? Sentir.
Aprenda a abrir mão. Não há nada de errado em renunciar a algum aspecto da vida quando a escolha é consciente e autônoma. Pelo contrário, a mulher precisa entender que o equilíbrio pode implicar fechar alguns caminhos, perdas, mas não dá para ser super mulher por mais que todas tentem e sofram com isso. Por isso que Na vida, não uma escolha dá. sempre é uma renúncia. Sempre. E escolha é a maior arte. Escolha é a arte da vida. Escolha é a arte da vida. É ela que escolher determina conscientemente, tudo. né? Tudo que nós somos e tudo que nós fazemos vem através da escolha. Eu levei muito tempo pra aceitar algumas coisas que eu abri mão. Eu levei muito tempo para aprender a escolher. Eu só escolhia porcaria. Eu escolhia muito na hora em de comer era função porcaria, na hora de me relacionar era outros. porcaria, na hora de falar era porcaria, na hora de sair era porcaria, na hora de comprar Comer. era porcaria, na hora de comer era porcaria. E não tinha saída, era sempre porcaria. Aí hoje as coisas evoluíram. Não vendem mais, né? bocado. Vendem mais. A porcaria daí ficou difícil. Que bom, né? Que bom. Acabou o estoque. Não Acabou. ceda às pressões. Todo mundo tem uma opinião sobre o que as mulheres deveriam fazer com suas vidas. Ai, tem. Todas Das, têm. Todo das mundo feministas que lutam pela igualdade de oportunidades aos conservadores que defendem a combinação casamento e filhos, é duro resistir a essas pressões. Elas tendem a moldar de forma inconsciente as expectativas das mulheres. No passado, as mais estudadas que ingressavam no mercado de trabalho ficavam sem casamento. Os homens recusavam atitudes assertivas e independentes. Alguns manuais pós-guerra recomendavam às moças que se fizessem de bobas. Hoje as demandas são mais variadas e sutis, mas elas continuam existindo. Aqui é fantástico aquele filme O Sorriso de Mona Lisa. Já assistiram? Não, eu não assisti ainda, mas já ouvi É o falar. retrato disso, né? Em que as mulheres elas vão para a universidade, mas para aprender a ser melhores esposas. Não é para elas terem uma profissão. E aí a Julia Roberts é a professora que chega e faz elas pensarem sobre isso, sobre o lugar delas como mulher, como pessoas que estão estudando uma faculdade de arte. Vale a pena, é um filme que mostra bem isso, que a gente não deve ceder às pessoas, você tem que descobrir quem é você, que mulher é você, quais são os teus gostos, né? Porque a gente assim como os homens precisam descobrir quem são. Os homens estão muito perdidos, na verdade, Nossa. né? Eu lembro que uma vez eu estava numa Os homens palestra... se dividem nos perdidos tentando acertar e nos absolutamente ignorantes e idiotas. Inconsciente. Inconsciente. Cuidar de si mesma não é mais uma questão de se adequar a padrões estéticos. É uma forma de proteger nosso bem mais precioso, nosso corpo. Hoje o conceito de beleza está atrelado à saúde. Uma vida saudável se traduz no bem-estar mental e social. Seja egoísta, um pouquinho de egoísmo faz bem. Não é preciso ser egoísta no sentido mesquinho da palavra, mas é importante lembrar que você tem direito a algumas horas do seu dia só para você. Sentiu culpa? Se a resposta for sim, releia o segundo mandamento e coloque a culpa de lado. Marque hora para fazer sexo se for preciso. Sexo é importante, faz bem. As mulheres costumam se esquecer desse ingrediente à medida que suas responsabilidades aumentam. Um dado preocupante numa sociedade em que a influência feminina cresce. Um estudo divulgado em outubro da publicação científica Journal of Sex Research, Jornal da Pesquisa do Sexo, mostrou que quanto maior a influência das mulheres nas decisões familiares, menor é a frequência com que elas Claro, fazem né? Elas sexo. são sobrecarregadas. É A óbvio. pesquisa foi feita em países africanos por cientistas da Escola de Saúde Pública Johns Hopkins Bloomberg, nos Estados Unidos. Os pesquisadores preferem não arriscar explicações sobre a relação entre poder, sexualidade e as famosas dores de cabeça. Simplesmente anunciaram que farão mais estudos para responder a questão. Meu querido, isso aí já está desde Freud, a gente já compreendeu. São A homens questão é o esses falo que pesquisadores. lhe dá um poder. Né? Eu sempre digo assim, a explicação do Freud é extremamente clara para a época, né? A inveja da mulher em relação ao falo, ao pênis. Mas é óbvio, se ter um pênis dava tanto poder e tantos privilégios, todas nós queríamos ter um, né? A Só para poder ter o poder e o privilégio que você achava. Na verdade, assim, olha, o homem podia tudo, a mulher não podia nada, não podia votar, não podia falar, não podia reclamar, não podia nada, não podia escolher o marido que ia casar. Então é óbvio que não era o falo, não era o órgão sexual, mas era o que essa diferença que dava isso direito representava. ao Promovia, homem, né? promovia, né? Então aqui essa pesquisa diz assim, queridos, não vamos inventar a roda não, a coisa está muito... Mantenha a vida social ativa. 8º item. Ai, tem isso Para as também. mulheres serem felizes, Ai, é Jesus. preciso manter os relacionamentos que existem fora do trabalho e até do lar. Uma vez por semana não tem problema em deixar os filhos e o parceiro para se divertir com amigos e fazer o que você gosta. Ou levar o filho e o parceiro também, não tem problema. Não tem problema. Ter amigos, mas fazer ter uma reunião, vida fazer um social, churrasco. Ter uma fazer vida uma vida social. social. Porque assim, a gente vê, os homens têm o dia do futebol, tem o dia do churrasco, tem o dia não sei o quê. Pergunta para as mulheres se elas têm o dia de Não sair. tem nada, Não tem nada. Então, Não tem nada. E às vezes a mulher tá afim de se reunir com as amigas pra falar só de papo de calcinha mesmo, né? Claro. Tem que deixar a mulher lá pra Deixa. falar de calcinha, de gelzinhos e não sei o quê. fala E de de outras cositas De mais também, gelzinho. né? Não sei, eu não sei. Mande o marido pra cozinha.
Olha aí, ó. Mande o marido pra cozinha. Ah. Dividir as tarefas domésticas é a melhor medida para combater uma das maiores fontes de insatisfação feminina, o acúmulo das responsabilidades. Uau. E tente viver com mais leveza. É essencial diminuir as cobranças consigo mesma e com os outros e superar o estereótipo da supermulher. Letícia Peters fala do cotidiano aqui no audioblog. É hora de chá comigo. Ana, eu gostaria de contar da minha experiência de domingo. Né? No domingo assim, a gente teve um dia bem agradável. Você né? foi no Parque da Malve, que é Isso. lindíssimo em Jaraguá. Nós decidimos fazer um piquenique, né? Acordei de manhã, olhei para o meu marido e olhei para a minha filha e disse: vamos fazer um piquenique, levanta todo mundo e vamos fazer um piquenique. Eles não estavam muito afim, né? Foram assim, meio a contragosto, mas tudo bem, fomos lá. Marcos pegou os ovos e cozinhou os ovos, né? Cozinhamos meia dúzia de ovos. Né? Muitos ovos cozidos, a gente gosta muito de Eu ovos gosto cozidos muito em de ovos piqueniques. cozidos. Arrumei a cesta, colocamos tudo dentro, aquela coisa, e vamos atrás de um frango assado. E aí todo mundo ia, várias cadeiras de praia, joga tudo dentro do carro, aquela coisa, aquela correria frenética, né? Vamos rápido, Vamos para para vamos, aproveitar o dia que está minha filha. ensolarado. Isso, dia ensolarado, aquela coisa toda. Aquele calor, chegamos lá no Big e o frango já não tinha mais, acabou o frango. Meu Deus, decepção, Fim do e agora frango, acabou o fim do frango, não tem mais Deus, frango. comeremos. Pois é, o que comeremos? Só temos Angela Liz, um... você é tão bonita, né, Angela Liz? Angela Liz Angela chegou. Liz. É linda, eu dei um curso. Angela Liz, Não, hoje ela tá radiante, ela, né? Que tem dias que a beleza aparece mais, hoje ela tá Eu sem. fiz terapia. ela foi. Ah, Foi ao inglês também, inglês é Ah, ótimo. ah, então está Inglês é ótimo. completo. Sua noite foi boa. Foi. Sempre é, Continuando. sempre é, né? Sempre é. Continuando. Tá, continuando. detalhes, né? Detalhes tão Detalhes pequenos de tão nós. pequenos de nós. Vamos lá. Vai lá, continua Olha, o tinha a frango, o musiquinha. frango. Pois é, e aquela coisa toda. E E, aí nada de tá, frango sei lá, no não Big. tinha frango. Pegamos algum presunto, pegamos algumas coisas e fomos, fomos, entramos fomos. e fomos, né? Horas e horas, não se sabia onde era o Parque Malve. Né? Ninguém sabia, não sabia nada, né? Nada e aí, de nada, e nada fomos, de ninguém. nada, fomos com placas e olhando as placas, e aí agora, Marcos, para pra perguntar, não. Marcos, para pra perguntar, não. E assim fomos, encontramos o Parque Malve, graças a Deus. Entramos lá. É, um lugar. Isso já era muito tarde, 2h, nós morrendo de fome, aquela desespero, né? Nada, tudo, aquela coisa. Sentamos, achamos um lugarzinho, uma mesinha, né? Lá no meio do mato. Estendemos a toalha, aquela coisa xadrez, né? De piquenique, abre a cesta do piquenique. Você levou aquela cestinha que eu comprei que nós Isso, temos de vinho. aquela Que cestinha. já vem com pratinhos e colherzinhas e lindo, coisinhas, toda aquela colherinhas e não sei o emoção, que né? coisinhas. As pessoas passavam e olhavam. É, aquela cesta foi cara, eu paguei R$300 naquela cesta. As pessoas passavam, olhavam aquela toalha, e a cesta, tudo aquela coisa e tal. E muitos insetos, e aquela coisa toda. E muito bicho. E aí começamos a tentar comer aquela coisa toda. E aí dá-lhe repelente. Aí comemos muita comida com repelente. Já não se sabia qual era o gosto da comida e qual era o gosto do repelente. Então uma mistura, né? E tal, beleza. Chega, Marcos. Eu já falei que a Letícia tinha que fazer stand-up comedy. Nada se compara a É ela. verdade. Chega, Marcos. Guarda tudo, bota no carro e vamos embora. E assim, Aí aquela correria toda, tá, aguardamos, tá, e tu entrei, vamos embora, vamos pra casa. E aquela coisa, e os ovos, esquecemos os ovos, Ana. Esquecemos de comer os ovos, Ana. Mas tudo bem, esquecemos. Aí chegamos em casa, sentamos à mesa e comemos os ovos, né? Sem insetos. Sem insetos. Essa foi a minha experiência de Passeou domingo. no parque, Lê? Um pouco, né? Pra sair dos mosquitos, pra tentar se livrar dos Tinha insetos. tanto inseto. Tinha insetos. Aqui a gente escolheu um lugar bem retirado. Ainda bem que... A gente escolheu um lugar bem retirado, assim, tipo no meio da selva, praticamente, pra fazer o piquenique. A gente pensou que a gente queria silêncio, a gente queria um pouco de paz, né? Aquela coisa do sossego, de sentar na grama. E aí, só que não foi. puxa vida, ela conseguiu fugir das formigas, que normalmente aparecem. Mas Não fugimos. A Catarina e o Mimi, a gente foi com o Mimi. Esqueci de dizer que o Mimi foi junto. Quem é Mimi? Detalhe, Mimi o cachorro, é homem, macho Mimi. De gato. Sim, aí de repente fomos atacados pelas formigas e entraram no pelo do Mimi e invadiram todos os pelos do Mimi. E o Marcos tentou tirar todos os pelos e aquele desespero, tirar as formigas. E aí eles aí morderam todo, o Marcos mordeu tudo e mordeu a Catarina. E,
Você ouviu? Audioblog. Um programa que é a trilha sonora do pensamento. Trilha sonora do pensamento. 1 hora de pura expressão da cultura, do cotidiano, da notícia e do entretenimento de Joinville, do Brasil e do mundo. Audioblog.